Gente, é o seguinte, eu falei para vocês de uma entrevista com o ministro Yarif Levy, que é o ministro do turismo de Israel. Eu estive com ele, ele é como se fosse o terceiro ministro de Israel, né? Tem o primeiro-ministro, o Bibi Netanyahu, tem o segundo-ministro, né? Que é como se fosse um vice-presidente, né? Quem o segundo que manda ali, porque o presidente em Israel não manda nada, né? Quem manda é o primeiro-ministro. E tem o ministro do turismo, né? Eu conversei com ele sobre vários assuntos. Essa entrevista está na íntegra lá no meu canal no YouTube, mas eu trouxe aqui um trechinho para vocês. Opa. E em um dos trechos, ele fala sobre a atuação de Lula e a mágoa que Israel tem com o ex-presidente e de como o ex-presidente tratou o Estado de Israel e o povo judeu. Lula foi até o parlamento de Israel e discursou a favor dos terroristas. Acompanhe um trechinho do que disse o ministro. Ele está falando em hebraico, eu em português. Eu vou aqui traduzir. Obviamente que eu não falo hebraico, né, gente? Tem legenda, mas eu vou aqui traduzir para você. Coloca no ar, Andrezão. קודם כל אני מוכרח לומר שבישראל יש ממש הערצה. Nem precisa. Volta aí, Andrezão, consegue voltar? Olha só, não vai nem precisar, tá bem clara aqui a legenda, você vai conseguir ver, você que tá pela internet, ele começa dizendo que tem uma baita admiração pelo Brasil e que eu devia ter levado uns 2 jogadores de futebol pra lá, pra ajudar o time lá de Israel, porque o negócio lá no futebol tá feio. Solta lá, Andrezão. קודם כל אני מוכרח לומר שבישראל יש ממש הערצה כלפי ברזיל. קודם כל בגלל הכדורגל. הלוואי והייתי בפעם הבאה שתבואי, בבקשה תביאי לנו איזה שחקן או שניים לקבוצה שלי, היא באמת זקוקה לזה. אבל זה לא רק לכדורגל, זה גם לתרבות, זה גם למוזיקה, להרבה מאוד דברים שבאמת הופכים את ברזיל למעצמה, לא רק בגלל הגודל של המדינה, אלא גם בגלל התוכן שלה. וכשאתה מעריך אנשים ומעריך מדינה, אתה מצפה גם להתייחסות אמיתית והוגנת כלפיך. ואני חושב שכאשר הגיע לכאן הנשיא לולה לביקור, והגיע לפרלמנט הישראלי, ובעצם בכל הנאום שלו הדגיש כמה הוא מקבל את העמדות של הצד השני, ובעצם בא ודרש מאיתנו לחתוך את הארץ שלנו, לחתוך את ארץ הקודש ולמסור אותה לידי הטרוריסטים כדי שיהיה להם בסיס יותר חזק לפגוע, אגב, לא רק בנו, אלא גם בכל מי שרוצה לבוא ולבקר בארץ. Tem gente que está dizendo que não conseguiu ler pelo celular as letrinhas, mas basicamente ele falou da decepção aí com o ex-presidente Lula, que quando ele esteve no parlamento de Israel, Lula quis ensinar aos judeus como cortar a Terra Santa no meio, como dividir a Terra Santa e criar aquela falácia lá dos 2 estados, né? O Estado de Israel e o Estado palestino. E que o Lula discursou o tempo todo a favor do terror, a favor daqueles que apoiam o terrorismo, a favor daqueles que apoiam a perseguição não só de judeus, mas de cristãos. Gente, a maior perseguição que existe no mundo, em especial no mundo árabe, é contra justamente os cristãos. Casas são incendiadas, igrejas são incendiadas, né? E esta mágoa existe porque o Lula saiu daqui e nos fez passar vergonha lá. Mudou o governo. E a vergonha continua. A vergonha continua por quê? Porque o nosso governo brasileiro, eu já disse essa história para você, votou contra Israel na Unesco, negando a soberania de Israel em cima da Terra Santa. E o ministro Yarif falou rapidamente sobre esse assunto. שיתוף פעולה הזה לא יכול להיעצר רק ביחסים ficar restrita à economia, a cooperação entre os 2 países e as transações diárias, disse o ministro. Eu creio que se os 2 países são amigos, um não vota contra o outro, seja na Unesco ou em qualquer outro lugar. Eu creio que sob esse aspecto há algo a melhorar, né? É a traulitada aí que o ministro de Israel deu no governo de Michel Temer, né? No nosso ministro das Relações Exteriores, né? Que é um tucano de meia pataca, né? Que está muito mais para PSOL do que para tucano, Aloysio Nunes, e que, repito, votou aí contra Israel. A entrevista fala de uma série de outros assuntos, fala de terrorismo, fala da esquerda no mundo como um todo, a esquerda que também ataca, né, o Estado de Israel, e você acompanha lá no meu canal no YouTube. Você veja que eles não esquecem o que o Lula fez, hein? Sair daqui para discursar a favor do terrorismo, esperar o quê de um homem como o Lula?